Então, continuando a leitura do Qigong, medicina chinesa, desse livrinho que estávamos já há algum tempo lendo. Paramos no segundo capítulo e eu vou traduzindo para português, que está em italiano. A concepção holística da vida e fundamentos teóricos comuns entre Qigong e medicina chinesa. A frase Tianren Ei, literalmente céu e homem em uma só unidade, pode também ser traduzida também como uma união do microcosmo e do macrocosmo, ou sistema holoricapitulativo. O universo é constituído de diferentes energias e o homem representa todo o universo. Por exemplo, os olhos são a lua e o sol. Os membros, as 4 estações, as 12 articulações são os 12 meses, os 365 dias, pontos e dias do ano, os ossos e os músculos, as colinas, os cabelos e os pés, os cabelos e os pelos são os bosques, os vasos sanguíneos são os rios, por aí vai. Quando um corpo funciona bem, segue as transformações do macrocosmo, do ambiente em que é imerso, está em harmonia com o universo. Diz o Ling Zhu, ao capítulo 66, o céu é redondo, a terra quadrada, a cabeça do homem é redonda e os pés quadrados por corresponder a isso. O céu tem sol e lua. O homem tem 2 orelhas, a terra tem 9 continentes e o homem 9 orifícios. O céu tem vento e chuva, o homem cólera e alegria. Por outro lado, se 2 elementos no mesmo universo, por exemplo, ser humano e ambiente, o ser humano e o ambiente não estão em harmonia e o ser humano não está em equilíbrio, pode-se fazer apelo àquilo que funciona bem para ajudar o primeiro. Isso é um princípio fundamental do Qigong. Então, a prática do Qigong levará a ajudar o praticante a reequilibrar o próprio sistema com o ambiente para curar a ansiedade, a hipertensão, a diarreia, os problemas ansiosos depressivos, a obesidade, até a promoção da longevidade. No trabalho com o Qigong, se percebe, depois de um certo período de prática, que, por exemplo,
Os movimentos fazem subir o QI, enquanto as posturas tendem a fazê-lo descender, que os movimentos rápidos tonificam o Qi. Desculpa, errei tudo. Peraí. No lavoro com o Qigong, se percebe que depois de um certo tempo de prática, que, por exemplo, os movimentos fazem subir o Qi, a energia, enquanto as posturas tendem a fazer o Qi, a energia, descer, que os movimentos rápidos tonificam o Qi, enquanto os movimentos lentos o acalmam e faz o Qi circular, né? Etc. Por aí. De fato, quando eu faço alguma prática, eu sinto mesmo essa tonificação quando os movimentos são mais rápidos e sinto também a circulação da energia quando são mais lentos. Você percebe. 2.1.2 Teoria e postulados de base da medicina chinesa. No ano 142 depois de Cristo, um taoísta de nome Wei Boyang escreveu Io Ken Tong Ti, afinidade com a árvore. Provavelmente um dos primeiros livros sobre a alquimia da história. No seu trabalho, Wei Boyang demonstra como as teorias da meditação do MTT de Yin Yang, dos 5 elementos e os símbolos provenientes do Ying podem ser aplicados à alquimia interna e às suas técnicas. No período da dinastia Ming, em 1368, entre 1368 e 1644, escrevia o célebre médico e alquimista Li Shizhen em estúdios sobre 8 canais extra. Só aqueles os quais constantemente observam os canais internos com os olhos da mente podem ver claramente. Isso faz entender quanto estreitamente considerada as relações entre a prática do Qigong e a eficácia do exercício da medicina. A MTC é uma medicina tradicional chinesa, tá? MTC como sigla, é uma medicina com uma dimensão global e dinâmica. Para um pensamento chinês, mas também para
física moderna, não existe alguma realidade estática em todo o universo. Tudo está em constante e perpétua transformação. Tudo deriva, tudo vem de um único fluxo de energia. Aquele em que a medicina tradicional chinesa vai embaixo sublinhar é que o nome de Qi, com as suas características de bipolaridade e com o seu alternar-se rítmico de condensação e rarefazione. Em medicina tradicional chinesa é o Yin e o Yang. E se a gente for também querer fazer uma pequena parte, vamos lembrar das leis trazidas, né, através do hermetismo, né, em que são 7, em que Hermes Trismegisto trouxe, né, e podemos ler isso em livros que foram trazidos no início do século XX por outras pessoas que tiveram contato com esses saberes e pesquisaram e trouxeram de uma forma sintética essas 3 leis e essas 7 leis, e de modo que vocês percebem, nós percebemos quando vamos lendo, estudando todas essas medicinas, filosofias hinduístas, budistas, enfim, as bases da medicina, né, antiga, né, clássica, tradicional, chinesa, também as nossas atuais especulações e pesquisas na ciência, a nova física, né, tudo está muito coligado a essa questão aqui da energia que nunca para, mas que tem oscilações entre momentos mais, digamos, como ele mesmo falou aqui, usando a mesma palavra, é uma uma energia que fica numa dualidade, numa bipolaridade, mas sem parar, né? O yin yang mesmo, tá? E como se com esse alternar rítmico de condensazione e rarefazione. Medicina tradicional chinesa a gente chama de yin yang. Então, a medicina tradicional chinesa é uma medicina que se baseia sobre relações analógicas entre o macrocosmo e o microcosmo. Daquele que é o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Aí a gente já começa a falar, né, bem claramente dessa questão dos átomos, da questão da física quântica, ver como as coisas, o que se trata de uma essência de leis universais, elas estão sempre
vindo ao ser humano em várias épocas, através das épocas, numa contínua, é como uma espiral, sempre se renovando, mas sempre, bom, não é uma questão de medir o que é mais ou menos evoluído, é só uma questão de princípios básicos e que a gente deveria buscar, né, na humanidade atual ocidental, prestar mais atenção, sentir isso a partir do nosso dentro do interno, porque a partir daqui você vai, inclusive, a partir do seu autoconhecimento, você vai conhecer melhor o que está fora, entender melhor o que está fora, perceber esses movimentos da natureza, essas alternações das estações, estações do ano que se alternam, né? Tem 4 estações, essa questão, né, como, né, ligando agora, fazendo aquela conexão com os membros, 4 membros, 4 estações, e como podemos aprofundar isso se você tentar essa imagem, né, da conexão entre, no caso aqui, ele deu vários exemplos, mas vamos falar, as 4 estações, os 4 membros do ser humano, essa ligação, essa analogia entre o macrocosmo e o microcosmo. Então, no conjunto, né, é como temos braços, pernas, mãos, se você quiser de um modo mais assim, essencial, estar equilibrado, esses 4 funcionarão de modo que você, enfim, não terá que prestar tanta atenção naquele equilíbrio, porque já seria natural. Algo, claro, falando aqui na vida diretamente, que ocorra com um corpo humano, um acidente ou um nascimento que não seja com o ser humano nascendo com 2 pernas, 2 braços. Isso acontece, mas é por um outro lado, uma outra concepção que nós estamos trabalhando aqui. Porém, nesse caso, é a possibilidade que o ser humano tem de se adaptar quando algo assim acontece. Ela existe e tem que ser trabalhada. Temos milhões de exemplos, pessoas que por um ou outro motivo, acidente ou doença, ou já nasceram assim, possuem no caso, um membro menos ou com alguma anomalia. Isso, com a ajuda de uma boa parceria entre família, ciência, profissionais, a própria cabeça da pessoa sempre sendo bem trabalhada, a gente sabe que isso vai se autotrabalhando, que você vai suprir aquela falta. Por exemplo, que uma perna vai fazer, ou um braço vai fazer, você vai aprender, vai se adaptar a viver e a buscar sua independência daquele modo, porque isso faz parte também da natureza. É como se a gente não deixa de ser humano e nem viver plenamente por isso. Basta imaginar quando a gente
quando na natureza, voltando de novo esse ping-pong para a natureza, quando uma estação do ano ela não vem, por exemplo, principalmente nos países mais ao sul, por exemplo, eu falo do Brasil, em que nem sempre temos todas as estações ali bem delineadas, como por exemplo na Europa, na América do Norte, verão, primavera, inverno, outono. No entanto, se tem um ano em que, olha, esse ano não teve inverno, olha, esse ano foi só quente, o verão sempre, depois a primavera, desculpa, depois o inverno, o outono, inverno, e o inverno veio, sim, não veio, porém ele está ali. Está ali porque faz parte de um todo, como também, se você for pensar na energia, como o mundo funciona, como é concebida aqui a nossa dimensão, terceira dimensão, né? Como nos equilibramos. Então, aquela realidade está ali. Mesmo que você vá precisar de usar exercícios, fisioterapias e etc. E uma cadeira de rodas ou uma bengala para ajudar, você está se equilibrando. Você está vivendo dentro dessa realidade. Assim como a natureza, se ela um ano ou outro não fez um inverno, não teve um inverno completinho, né, que desse para os seres, né, vegetais e se a própria terra, né, tem uma diferenciação, né, na própria atmosfera, umidade, temperatura, etc. Mas é um ano, ela vai se recuperar. Próximo ano virá normalizada. Ela também, nisso, está também aquela situação de muita condensação e rarefação, né? O yin yang também, se puder, se quisermos colocar isso também como analogia. Então a medicina tradicional chinesa é uma medicina que sublinha a não separatividade de corpo e psique. Para essa medicina tradicional chinesa, nós não somos não faz diferença não tem diferença qualitativa entre corpo e psique. Por exemplo, como dito acima, o termo chinês Xin, Xin, indica seja o coração que o psiquismo. Entretanto, desde os começos dos tempos mais antigos que possamos, né, imaginar, se classificam 7 tipos de emoções e se conhecem as relações que
ocorrem entre elas e as atividades fisiológicas do corpo. Conceitos que estão recentemente começando a fazer-se estrada, a fazer-se conhecidos com consequências práticas mesmo. No Ocidente, graças à psiconeuroendocrinologia, verdadeiramente. Não esqueçam esse termo e pesquisem um pouco mais, que está na ponta. Psiconeuroendocrinoimunologia. Deixa eu ver as vogais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sílabas, se não me engano. Dao, Qi e Yang. A medicina tradicional chinesa é a aplicação à medicina do taoísmo, filosofia a qual cuja base é o conceito de Dao. É que consta Dao, tá? Que deve vir de tal. O ideograma antigo para Dao é formado de duas partes. A parte da esquerda representa um pé que deixa das ormes dentro de si. O radical da destra refigura, no entanto, um viso, um rosto com a fronte como se estivesse pensando. É a reflexão simbolizada também pelas radiações e pensamentos que emanam do seu próprio corpo. E o Dao é então o traço, o princípio que governa, deixa no mundo manifesto, traço do qual o homem pode tomar consciência como o pensamento aqui. Para finalizar na metade do capítulo essa leitura, agora hoje, continuar uma outra hora, provavelmente ainda essa semana, prometo. E temos o ideograma aqui na figura 6, o caráter de Dao, como conversamos agora há pouco. Imagine